Beleza, eu me interessei pelo universo de Percy Jackson, quero começar a ler, mas meu Deus, quanto livro, por onde eu começo a ler essa saga incrível? Hoje, o esquenta de Percy Jackson vai ser sobre o universo do Rick Riordan, especialmente pensado para aquelas pessoas que querem começar a ler Percy Jackson. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker, e hoje trazendo aqui para vocês um vídeo, parte aí do nosso Esquenta PJ, a nossa maratona de vídeos que vai preparar pessoas que já são fãs e também aqueles que não fazem a menor ideia sobre o que esse universo de Percy Jackson se trata, mas querem assistir a série, querem conhecer mais desse universo incrível do Rick Riordan. Os vídeos do Esquenta PJ estão saindo toda quarta-feira até o dia 20 de dezembro, que vai ser o dia da estreia da série Percy Jackson. Então eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Esse canal aqui do Plantão Geek, caso você tenha chegado aí pela primeira vez, fala de filmes, fala de séries, fala de Percy Jackson, Stranger Things, tem um monte de assunto legal aqui no canal que eu vou te convidar a conhecer. Tudo que você precisa fazer é se inscrever aí embaixo e deixar o seu like, tá bom? Porque o seu like ajuda o YouTube a recomendar os meus vídeos. Olha só que maravilha. E caso você esteja acompanhando o nosso Esquenta PJ aqui, eu vou convidar você também a utilizar a nossa hashtag EsquentaPJ, tanto nos comentários quanto nas redes sociais, né? Então utiliza aí no Twitter, no Instagram, em qualquer rede social, que aí você já me ajuda demais com isso, além de você também encontrar pessoas que estão vendo essa maratona junto com você. Olha só que bacana. Todo mundo sai ganhando numa dessas. E caso você não tenha visto os outros vídeos do nosso Esquenta, eu vou estar deixando uma playlist aqui no card. A gente já falou dos deuses gregos, a gente já falou sobre do que se trata Percy Jackson, assim, sabe? Um parecer geral. Falamos do acampamento meio-sangue, da promessa dos deuses. Tem muitas curiosidades nesses vídeos aí, que eu tenho certeza que vai agradar todo mundo que tá interessado em Percy Jackson, seja um fã que tá chegando agora ou alguém que já tá aqui faz mais de 10, 15 anos da vida. Sem mais delongas, vamos falar um pouco aí do universo literário de Rick Riordan. E gente, a primeira coisa que eu preciso adiantar aqui pra vocês é que o universo de Percy Jackson é dividido em sagas. E antes que você se desespere falando, ai não, eu vou ter que entrar num esquema de pirâmide literária onde tem 1 zilhão de livros? Sim. Basicamente é isso. Mas assim, né, pra ser honesta com o Rick Riordan, que é o autor aí desse universo incrível, você não vai ser colocado numa posição que você vai ser obrigado a consumir todas as sagas aí do universo de Percy Jackson. Não. Isso porque cada saga tem um desfecho bonitinho, sabe? Ele propõe ali algo que ele quer contar e ele finaliza naquela mesma saga. Só que a diferença é que, por vezes, ele deixa ali algumas pistas de coisas que ele pode abordar em outras sagas de livro. Mas assim, você não vai deixar de entender aquilo que você já leu, sabe? Ou coisas assim. Você não vai se sentir obrigado a ler outras coisas como se fosse, assim, uma sequência obrigatória. Não, fique tranquilo. Isso porque as outras sagas do Rick Riordan são sagas complementares, né? Cada uma tem um arco narrativo, tem a evolução dos personagens e toda aquela coisa. Mas uma vez que você finaliza a saga principal, você vai atrás das outras se você quiser. Basicamente é isso. Outra coisa que você vai notar nesse vídeo aqui é que eu tentei fazer ele de forma mais completa possível. Ou seja, eu vou incluir na ordem cronológica das coisas os livros extras e também os guias. E são dois tipos de materiais diferentes que não têm exatamente histórias, mas são coisas que acontecem entre uma saga ou outra. Mas eu vou deixar bem claro quando for um livro extra, quando for uma coisa que é de uma saga mesmo, sabe? Não se preocupe que vai estar tudo sinalizado. Porque sim, gente, existem contos do Rick Riordan sobre esse universo e também livros com informações que por vezes são usadas na saga. Então eu vou incluir isso aqui na cronologia. Beleza, entendi todos os avisos, entendi tudo que vai acontecer. Por onde que eu começo? Pelo início, né? É claro. E qual que é o início? Percy Jackson e os Olimpianos. Essa é a primeira saga aqui da nossa ordem cronológica. Essa é a saga que você deve conhecer primeiro. Inclusive, é esta a saga que está sendo adaptada para a série que vai sair no Disney Plus. A primeira temporada vai corresponder ao primeiro livro, que seria O Ladrão de Raios. Essa é uma saga de 5 livros que, se tudo der certo, vão ser todos adaptados aí na Disney Plus. E como eu falei, gente, que é sempre bom eu fazer esse memorando para ninguém ficar muito assustado, né? Se, por exemplo, terminar esse vídeo e você só quiser consumir Percy Jackson e os Olimpianos, você poderia, tá? Porque, como eu falei, todas as sagas têm fim. Só que aí eu acho que se você curtir mesmo o universo de Percy Jackson, você vai ter dificuldade de se manter em apenas uma saga, porque você vai querer ver o desenvolvimento dos personagens nas outras histórias. Então assim,
Fica aí a seu critério o que fazer. Depois de O Ladrão de Raios, nós temos Mar de Monstros, A Maldição do Titã e A Batalha do Labirinto, totalizando aqui 4 dos 5 títulos da primeira saga. Antes de finalizar essa primeira saga, existe um livro extra complementar chamado de Arquivos de um Semideus, onde você conhece 3 contos e também vê algumas entrevistas de alguns campistas do acampamento. E aí, finalmente, você tem o fim da saga Olimpianos, encerrada com o livro O Último Olimpiano, marcando o fim da primeira jornada do Percy Jackson. Depois do fim dessa saga, existe um outro conto, que também é extra, tá, gente? É complementar, chamado de A Cantora de Apolo, que infelizmente você só consegue ler online, tá? É uma coisa traduzida pelos próprios fãs, já que o conto só tá disponível em Kindle em inglês até o momento que eu gravo esse vídeo. Depois desse conto, na nossa ordem cronológica aqui, a gente tem o Guia Definitivo de Sobrevivência, que é um livro extra também. Como o próprio nome implica, é um guia de semideus que te ensina a identificar alguns dos maiores perigos que um semideus pode enfrentar. E depois disso, a gente entra oficialmente na segunda saga oficial do universo Rick Riordan, que seria a saga Heróis do Olimpo. Começando ali com o livro O Herói Perdido, que nos introduz ali a novos semideuses, ao mesmo tempo que revisita o que a gente conhece. E esse é o primeiro livro da saga Heróis do Olimpo, tá? Que também possui 5 livros totais. Depois desse livro existe um material extra chamado de Os Diários de um Semideus, que tem a mesma pegada de Arquivos de um Semideus, tá? Ou seja, a gente tem 4 novos contos. Inclusive, um desses contos, desse livrinho aí, foi escrito pelo filho do Rick Riordan, que é chamado de Haley Riordan. O Haley, inclusive, foi a inspiração para a criação do universo de Percy Jackson, né? O Rick Riordan fez o personagem Percy por conta do Haley. Achei legal trazer esse detalhe aqui para vocês. Continuando a saga de Heróis do Olimpo, temos o resto da sequência ali, né? Que são os 4 livros restantes, que seriam O Filho de Netuno, A Marca de Atena, A Casa de Hades e, por fim, O Sangue do Olimpo. E dessa forma a gente finaliza a segunda saga do universo Rick Riordan. Depois do final dessa saga, a gente tem mais 2 livros extras que servem aí como guias, praticamente, né? Quase como se fosse uma mini enciclopédia ali num livro, voltado para deuses e semideuses. Esses livros são chamados de Os Deuses Gregos e Os Heróis Gregos. Com o final de Heróis do Olimpo, o Rick Riordan quis explorar novas mitologias, né, de outros personagens com outras sagas. Dessa forma, a nossa próxima saga, que a gente vai comentar aqui, aborda bastante a mitologia egípcia. E é com ela que somos apresentados aos personagens Carter Kane e Sage Kane. Eles intitulam a terceira saga do universo Rick Riordan, que é chamada de As Crônicas de Kane, e tem 3 livros. Começando por A Pirâmide Vermelha, seguido de O Trono de Fogo. Antes que o encerramento da saga acontecesse, né, foi lançado um outro guia aí, um outro livro extra, chamado de Guia de Sobrevivência também, só que dessa vez pega ali o universo egípcio. E por fim, né, dando continuidade aqui à nossa ordem cronológica, temos o encerramento dessa terceira saga com o último livro de Crônicas de Kane, A Sombra da Serpente. E não é só a Marvel que vive de crossover por aí, né, que é aquela coisa de você pegar umas pessoas de um universo e de outro universo e misturar, sabe, fazer um filme com isso. Porque no final das Crônicas de Kane, né, depois do encerramento da saga, foi lançado 3 contos que misturavam o universo de Crônicas de Kane com o universo que envolve os personagens de Percy Jackson. Ou seja, misturaram gregos e egípcios. Essa trilogia de contos foi chamada de Semideuses e Magos. Na ordem, os contos seriam O Filho de Sobek, O Cajado de Serapis e A Coroa de Ptolomeu. Para encerrar essa temática egípcia, depois do lançamento desses contos, também foi lançado o Manual dos Magos, que também é um livro extra cheio de questionários, histórias e também informações sobre deuses e antigas criaturas do Egito, quase como uma parte 2 ali do Guia de Sobrevivência Egípcio. Depois de explorar a mitologia grega, romana e egípcia, o autor quis experimentar um pouquinho da mitologia nórdica. E foi dessa forma que foi iniciada a 4ª saga do universo Rick Riordan, intitulada como Magnus Chase e os
Os Deuses de Asgard. Essa saga aqui também tem 3 livros oficiais. Iniciando pelo livro A Espada de Verão. Só que depois foi adicionado aí alguns livros extras. Como, por exemplo, o Guia dos Mundos Nórdicos, que vocês já sacaram aqui qual que é a do Rick Riordan, né? Ele começa uma saga e ele lança um guia, depois ele finaliza, lança alguns contos, ele sempre vai fazendo isso. E aí, naturalmente, esse Guia de Mundos Nórdicos é como se fosse um guia definitivo, que a gente já mencionou aqui também. Só que, é claro, o Guia do Mundo Nórdico, em vez de abordar os gregos ou os egípcios, aborda os nórdicos, né? Isso é meio óbvio. E aí, então, a gente segue com os livros restantes da saga Magnus Chase, que seriam o Martelo de Thor e o Navio dos Mortos, para encerrar oficialmente a 4ª saga. E é claro, como eu falei, né, como de praxe, após o final da saga, nós temos um novo livro complementar que se chama 9 Contos de 9 Mundos. O título é meio autoexplicativo, né, gente? É um livro que tem 9 contos no mundo nórdico, basicamente isso. E aí vem o momento que eu vou precisar da atenção de vocês, porque vai ficar um pouco confuso, tá? Vocês lembram que eu falei da nossa primeira saga, que era Percy Jackson e os Olimpianos? Então, né, depois de 84 anos aí, o Rick Riordan, ele quis voltar a falar um pouquinho dessa saga, lançando um novo livro chamado O Cálice dos Deuses. Ele funciona como um 6º livro da saga dos Olimpianos, só que ele está nesse momento aqui na nossa ordem cronológica, após Heróis do Olimpo, Crônicas de Kane e Magnus Chase. Então, olha só, o cara fez uma loucura aí, hein, gente? Eu confesso que eu achei muita confusão, que não precisava fazer esse tipo de confusão. E o mais curioso é que Cálice dos Deuses foi lançado e o Rick Riordan confirmou mais 2 livros que vão compor uma trilogia, junto aqui com Cálice dos Deuses, né? Então aí eu fiquei pensando, não era mais fácil fazer um outro nome pra uma trilogia aqui, pra essa trilogia, que senão vai ficar confuso, né? Coitada da galera aí que vai querer ler. Coitado aí de você que tá tentando entender essa ordem cronológica, mas não se preocupa, segura aqui na minha mão que vai dar tudo certo, vai ter imagem ilustrativa aí pra vocês, vai dar tudo certo. Enfim, né, gente? Depois desse pequeno surto aqui, temos a 5ª e até o momento última saga que saiu aí relacionada a Percy Jackson. E essa saga aqui, ela dá continuidade direta de Heróis do Olimpo, porque eu não sei se vocês repararam aqui, mas é como se o Rick Riordan estivesse falando sobre a mesma coisa até Heróis do Olimpo, né? Ele tá falando do Percy, da galera ali. Depois ele quis se aventurar em outras mitologias, né? Com outras pessoas. Então essas outras mitologias não estão falando do Percy Jackson, estão falando de outras pessoas. E aí, lançado como uma forma de dar sequência ao universo ali do Percy Jackson, personagem especificamente, foi lançado As Provações de Apolo. Então, para ficar mais fácil para vocês, ó, a sequência direta, se você quiser só se envolver com o personagem Percy Jackson, com o universo grego especificamente ali, a sequência adequada seria Olimpianos, Heróis do Olimpo e Provações de Apolo, tá? Só pra ficar bem claro. Voltando aqui pra nossa cronologia, né? Você tem o primeiro livro de Provações de Apolo, que é chamado de Oráculo Oculto, e depois temos 2 livros extras complementares, que tem mais ou menos a mesma premissa de informação. Um é chamado de Os Segredos do Acampamento Meio-Sangue, e o outro é Os Segredos do Acampamento Júpiter, onde a gente fica sabendo um pouco mais desses 2 ambientes super importantes aí pra saga. E aí sim, finalmente temos o encerramento da saga aí de Provações de Apolo, com os 4 livros que faltava, né, na nossa ordem cronológica, que são ali de Provações de Apolo: A Profecia das Sombras, O Labirinto de Fogo, A Tumba do Titano e A Torre de Nero. No ano de 2023, após as Provações de Apolo, também foi adicionado mais um livro aí na nossa ordem cronológica. É um livro solo, tá, até o presente momento onde a gente ficou sabendo, chamado de O Sol e a Estrela. Esse livro envolve os personagens Nico de Angelo e Will Solans, onde eles vão para uma aventura no Tártaro para resgatar um antigo amigo. Agora, num rápido resumo aqui para vocês, eu vou mencionar todas as sagas, especificamente sagas, que foram mencionadas aqui nesse vídeo, né? Não vou falar dos contos extras. Se você excluir todos os contos extras, todos os guias, né, todos esses manuais, e focar apenas nas sagas, vai ficar mais ou menos assim: Percy Jackson e os Olimpianos, que são 5 livros, Os Heróis do Olimpo, que são mais 5 livros, As Crônicas de Kane,
3 livros. Magnus Chase e os Deuses de Asgard, 3 livros também. Percy Jackson e o Cálice dos Deuses, livro único até o momento, só que vai ter mais 2 que vai vir depois desse, né? Então você já pode se acostumar com essa ideia. As Provações de Apolo, que são 5 livros. E o Sol e a Estrela, que é livro único. Então, gente, ó, agora é o momento que você vai poder pausar o vídeo, porque tá aí rodando na tela uma imagem da ordem cronológica completa. Então, printem essa tela. Pega aí a imagem certinho. Eu vou estar publicando essa imagem nas minhas redes sociais para todo mundo ter acesso. Nessa ordem cronológica inclui tudo, tá? Tem contos, livros extras, crossovers, tudo que você puder imaginar vai estar passando aí na tela. Então dá um pause, printa a imagem, porque com certeza ela vai ser útil para você. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, gosta de Percy Jackson. E não se esquece, gente, se for falar desse vídeo aqui, se for falar do nosso esquenta, utilizem a hashtag EsquentaPJ, que me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!